Olá, eu sou o professor Sebastian e estou aqui para falar com vocês dos parágrafos 1º, 2º e 3º do crime de injúria, Código Penal, artigo 140. Eu tinha falado no vídeo anterior que a injúria consiste numa ofensa à honra subjetiva de alguém, ou seja, é uma ofensa à dignidade ou ao decoro de alguém, ou seja, é um juízo de desprezo quanto aos seus atributos físicos, morais e intelectuais. Às vezes é cometido por um xingamento, por uma palavra, por um escrito ou por um qualquer gesto simbólico que manifeste um desprezo por alguém, o desprezo pela honra subjetiva, e que tem um potencial de causar um dano à autoestima de alguém. A gente viu que esse crime só pode ser cometido contra a pessoa física, a pessoa jurídica não pode ser sujeito passivo do crime de injúria. E a gente viu tipo subjetivo, dolo, consumação, quando chega ao conhecimento da vítima. E ficou pendente aqui para a gente discutir 3 parágrafos, os 3 parágrafos do crime de injúria, que, como disse, tem pena na sua forma básica de detenção de 1 a 6 meses ou multa, certo? É crime de menor potencial ofensivo, de competência dos juizados especiais criminais, ok? E o que é que eu posso dizer para vocês sobre as causas de aumento? No parágrafo 1º do artigo 140, diz que o juiz pode deixar de aplicar a pena. A expressão deixar de aplicar a pena quer dizer o quê? Que se trata de uma hipótese de perdão judicial, ou seja, é uma causa de extinção da punibilidade, ou seja, não é exclusão da tipicidade, não é exclusão da ilicitude nem da culpabilidade. Trata-se de uma hipótese de extinção da punibilidade por perdão judicial, tá certo? E quando é que existe esta possibilidade? Primeiro, quando o ofendido, de maneira reprovável, provocou diretamente a injúria. Por exemplo, vamos imaginar que você está dirigindo um carro e de repente uma pessoa vem à noite com o farol apagado na contramão e você desvia dessa pessoa. Bem, você não vai se dirigir a essa pessoa de maneira, vamos dizer, cortês. Você certamente poderá injuriar, ofender essa pessoa em virtude do seu comportamento reprovável anterior. Nesse caso específico, é possível que o juiz, diante do caso concreto, entenda que se o ofendido provocou de maneira reprovável a injúria, nesta situação específica, ele pode perdoar, aplicar o perdão judicial. A segunda hipótese, que é o parágrafo 1º, inciso 2, é no caso de retorção imediata, que consista em outra injúria. O que é que acontece? É quando alguém injuria uma pessoa e recebe como resposta uma outra injúria. Então, A xinga B e B, como retorção imediata, responde a essa ofensa, certo? Com outra injúria. É bom deixar bem claro que alguém é injuriado e responde com outra injúria. A pessoa que responde tem o direito ao perdão judicial, mas quem primeiramente fez a ofensa, quem provocou inicialmente com a ofensa, não tem direito ao perdão judicial. O que muitas vezes acontece é não ficar claro quem ofendeu primeiro. E aí, em dúbio pro réu, o juiz pode absolver ambos no caso da injúria, certo? Pois bem, outra questão que tem uma forma qualificada de injúria, que é a chamada injúria real, prevista no artigo 140, parágrafo 2º do Código Penal. O que é que diz o artigo 140, parágrafo 2º? Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que por sua natureza ou pelo meio empregado se considerem aviltantes, a pena será de 3 meses a 1 ano e multa,
em vez de 1 a 6 meses, que é da forma básica, além da pena correspondente à violência. Então, o que é que acontece? O que é uma injúria real? Uma das perguntas que se pode fazer é se uma agressão física pode consistir em uma injúria. Por exemplo, você dá um tapa na cara de uma pessoa, num caso específico, durante uma discussão, por exemplo. Então você dá um tapa na cara de uma pessoa durante uma discussão, isso pode ser considerado uma injúria, certo? Então, nesse caso, o sujeito pode responder sim por injúria real. Ou seja, ou se alguém pega, por exemplo, um chicote e vai chicotear alguém dentro de uma sala de aula, por exemplo, sem prejuízo da pena correspondente à lesão corporal, o sujeito vai responder por injúria real. E aí a gente tem uma polêmica. Qual é a polêmica que a gente tem no caso? É que, primeiro, se a injúria for praticada com violência e dessa violência resultar nenhuma lesão corporal, for apenas vias de fato, as vias de fato são absorvidas pelo crime de injúria real, certo? Então, o crime de injúria real absorve a contravenção de vias de fato. A grande questão é se a injúria real resultar lesões corporais. O Código Penal diz que o sujeito responde por injúria real em cúmulo material com a pena de lesões corporais, ou seja, ele vai responder por lesão corporal e por injúria real. Isso é discutível porque, eventualmente, isso poderia caracterizar um bis in idem, certo? Mas não é o entendimento dominante da jurisprudência. A jurisprudência entende que o sujeito pode sim responder tanto por injúria real, em concurso, no cúmulo material, com o crime de lesões corporais. Na verdade, não é o concurso material, é bom que fique bem claro, é cúmulo material. Por que eu estou falando isso? Porque no concurso material, você pratica 2 ou mais condutas. E nesse caso, trata-se de cúmulo material. É como se fosse um concurso formal impróprio, porque é apenas uma conduta que produz 2 resultados com as penas somadas. Então, é por essa razão que o legislador estabelece que o sujeito pode responder por injúria real em concurso com o crime de lesões corporais, tá certo? Essa é uma segunda questão. E a última questão do crime de injúria, talvez a questão mais polêmica, é a chamada injúria preconceituosa, na verdade, que está no artigo 140, parágrafo 3º. Desde 97, desculpe, houve um aumento de pena para a injúria decorrente de preconceito. E em 2003, o artigo teve sua redação em seus contornos finais, que é a seguinte: se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que por sua natureza ou pelo meio empregado se consideram aviltantes, ou seja, não, eu estou falando de injúria real, eu li o dispositivo errado, desculpe. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, aí melhora a situação, nós temos a chamada injúria preconceituosa. A injúria preconceituosa, ela se verifica quando alguém se utiliza, na verdade, de um elemento preconceituoso, referente à cor de pele, à raça, vamos dizer, embora do ponto de vista genético não exista propriamente raça, mas existe um elemento normativo, raça, cor, etnia, religião ou origem. Ou seja, raça, cor, etnia, por exemplo, os Tutsis e os Hutus em Ruanda, por exemplo, são da mesma, entre aspas, raça, mas têm etnias diferentes. Religião ou procedência ou origem, né? Nesse caso, se alguém fala de uma pessoa que é nordestina, se a pessoa fala que alguém é do sul, é do norte e por aí vai.
E também, em 2003, foram acrescidas as hipóteses de pessoa idosa, que é maior de 60 anos, ou portadora de deficiência. Então, se alguém se utilizar desses elementos como forma de ofensa, se alguém utilizar um elemento inerente à cor, à raça, etnia, religião, origem, pessoa idosa ou pessoa deficiente, como meio, vamos dizer, de ofender alguém, isso caracteriza injúria preconceituosa. E aí a gente precisa fazer uma distinção entre injúria preconceituosa e o crime de racismo, previsto na Lei 7716 de 89. O crime de injúria preconceituosa é uma ofensa a uma pessoa determinada à honra subjetiva. Racismo, de um modo geral, na Lei 7716, é você negar o direito ou algum acesso a alguém em virtude de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, nesse caso, por exemplo, é você chamar alguém, por exemplo, de, sei lá, nessas épocas de coronavírus, com o perdão da expressão, obviamente, se alguém ofender um chinês pela questão de ser um chinês, você é um chinês doente, sei lá, alguma coisa desse tipo, isso é injúria preconceituosa. Mas se você, por exemplo, recusa o atendimento, por exemplo, no seu comércio, a uma pessoa por ela ser chinesa, isso é racismo. Essa é a diferença. Ou seja, injúria preconceituosa é uma ofensa motivada por razões dessa natureza, certo? Enquanto o racismo consiste numa forma de você negar a alguém algum direito em virtude de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, certo? É bom deixar bem claro, tanto em princípio, existia uma discussão sobre se os crimes são afiançáveis ou prescritíveis, o crime de injúria preconceituosa, porque a Constituição Federal diz que o racismo é crime imprescritível, certo? Porém, o Supremo Tribunal Federal, na primeira turma, no recurso extraordinário 983531, ele reconheceu a equiparação dos crimes de injúria racial e racismo, dizendo que a injúria preconceituosa é uma espécie de racismo, e ele, ratificando a decisão do STJ, reconheceu que o rol de racismo não estava restrito aos crimes previstos na Lei 7716 de 89. Por mais que se possa concordar com a questão de fundo, me parece, com a devida vênia, que se trata de uma hipótese de analogia em mala parte. Parece que com isso, com essa decisão, com a devida vênia ao pretório excelso, se fez sangrar o princípio da taxatividade em nome de algum outro princípio. Mas, no caso, não há dúvida que o princípio da legalidade e o princípio da legalidade sangraram com essa definição, certo? Pois bem, então é bom que a gente deixe bem claro, injúria racial é ofensa a alguém, pessoa determinada, ofensa à honra subjetiva, enquanto racismo consiste muito mais em você negar a alguém um direito, tá certo? Tem um artigo 20 da Lei de Racismo, que é o que gera mais polêmica, que a lei fala que é praticar racismo, na verdade, ou seja, é um tipo mais aberto. Nesse caso específico, o que é que eu posso dizer para vocês? Quando a gente fala do crime de racismo, eu vou até ler aqui para vocês o artigo 20 da Lei 716 de 89, que diz o seguinte: praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência. Mas o que acontece? Praticar racismo não é ofender alguém nesse caso. Tem que ser interpretado como a forma de impedir alguém do exercício de um direito em virtude dessa condição. Então, isso é uma questão importante, distinguir racismo de injúria preconceituosa, tá certo? Então, essa é a segunda parte sobre o crime de injúria. Depois a gente vai falar sobre as disposições comuns aos crimes contra a honra. Beleza?